colocado aqui vai ficar exposto, então sintam-se à vontade, esse ambiente é seguro. E estamos começando, então, oficialmente esse encontro. Thelma, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer, né, abrir esse momento de agora, que vem aí com esse nome de palestra, né? Mas ele é muito mais do que isso. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade para conversar aqui, para falar, para abrir a câmera quem quiser. Quem não quiser pode ficar com a câmera fechada. Quem quiser abrir o microfone, sinta-se à vontade. Quem preferir falar no chat também, podem interagir. Eu amo interagir com vocês, né? Isso para mim é muito importante. Então eu quero dizer para vocês que fiquem realmente à vontade aqui. Né? Eu estou abrindo oficialmente esse encontro, essa nossa palestra. Vamos falar sobre como desenvolver atitudes emocionalmente saudáveis, né? Estão chegando aqui o Carlos, a Karina, agora também o Salatiel. Que bacana, muito legal. E eu quero agradecer imensamente aí a diretoria do Sindojus, na pessoa do Williams, mas também toda a equipe dele, porque eu sei que ninguém trabalha sozinho, sempre tem uma equipe junto, né? E o quanto eles se preocupam, eu estive conversando com o Williams e ele colocou justamente essas questões, viu, Júlio? Trouxe aqui na sua fala, desses desafios que vocês enfrentam todos os dias, né, no exercício da atividade profissional de vocês. E aqui na sala também eu estou acompanhada de 3 pessoas da minha equipe, que é o Paulo, né? Levanta a mãozinha aí, Paulo, para o pessoal te ver. Ele está ali com a câmera aberta. O Henrique também. E a Benilde, que está falando, inclusive, agora diretamente de Portugal. Gente, lá em Portugal são exatamente agora 00:02 e a Benilde está aqui, né? Porque estamos agora a 4 horas de diferença de fuso horário. E ela está aqui também acompanhando vocês e junto comigo. E eles vão estar disponíveis, atentos aí ao chat, a depender das colocações de vocês, eles vão poder responder, vão poder interagir junto com vocês, né? Às vezes eu vejo, às vezes eu não consigo ver o que está no chat. Enfim, eles vão estar me assessorando, me dando esse suporte. E também está aqui o Pedro Ramones. Sejam bem-vindos, estamos começando já esse nosso encontro de hoje. E eu quero mais uma vez, né, agradecer a todos vocês que estão aqui, parabenizar por estarem também, por separarem esse tempo para vocês, para olhar para esse aspecto tão importante que é a nossa emoção, né? Se são as nossas emoções, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. E antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. O pessoal ainda está chegando aqui, né? E eu quero me apresentar para vocês um pouquinho, para vocês saberem quem eu sou, por que eu estou aqui falando com vocês. Eu sou Rosa Rios, meu nome já está aparecendo aqui na tela para vocês. E eu estou falando agora exatamente de Salvador, da região metropolitana de Salvador. Estou aqui no Nordeste, igual a vocês. E aqui em Salvador eu sou empresária do segmento educação. Já formei mais de 10.000 alunos nesse tempo, né? Nesse tempo de 15 anos, já que eu atuo como empresária. Também sou professora de nível superior em marketing. Sou casada há mais de 20 anos. Já tenho 2 filhos adolescentes e sou uma expert em mind hacking. E o que eu acredito? Eu acredito que as pessoas, elas podem ter mais tempo para si, para a família, e ainda assim serem bem-sucedidas na carreira. Só que a maioria dessas pessoas, elas desconhecem as dores que as impedem de alcançarem esses resultados, né? E outras também não conhecem os superpoderes que nós temos dentro de nós. E hoje eu vou falar para vocês aqui quais são os nossos superpoderes, que é para desenvolvermos atitudes emocionalmente saudáveis, nós precisamos conhecer quais são os nossos superpoderes e vamos falar sobre isso aqui hoje, certo? Mas para que nós possamos utilizar esses superpoderes para construir essa vida, né, saudável, para termos sucesso, alcançarmos contentamento, nós precisamos nos conhecer, né? Então, é isso que eu acredito e o que eu tenho feito ao longo desse tempo na minha carreira. Eu tenho levado homens, mulheres a destravarem essas áreas da vida que estão travadas, né, nas quais eles estão sendo impedidos de se desenvolverem, de crescer, e eu não vou descansar enquanto eu não ajudar pelo menos 1.000 pessoas a terem mais liberdade de tempo, mais liberdade financeira em suas vidas. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito especial para mim, que é justamente esse tema da saúde, né? Como nós desenvolvermos
atitudes emocionalmente saudáveis. E por que é tão importante falar sobre esse tema hoje, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, que eu trouxe alguns slides que vão me ajudar aí a compartilhar esse conteúdo com vocês, né? Para que a gente possa ter aí um direcionador nessa nossa conversa. Senão eu vou até meia-noite. Vocês estão preparados para irem até meia-noite comigo hoje aqui? Quem topa ir até meia-noite? Não, é brincadeira, gente. Já vi, ninguém levantou a mão, ninguém topou. Nem o pessoal que da minha equipe topou ir até meia-noite. Então, é brincadeira, tá certo? Foi só para descontrair vocês. Fiquem tranquilos. Não vamos até meia-noite, mas, enfim, nós estamos aqui para falar sobre esse tema extremamente importante, né? Que é a saúde emocional, tá certo? Então, o que é importante nós entendermos nesse aspecto da saúde emocional, né? Todos nós hoje vivemos num mundo onde nós já entendemos que saúde emocional não é assunto para pessoas que não estão bem, que não são, que são doentes, que têm problema de cabeça, que é fraco, não, né? Saúde emocional é um tema para todo mundo. Estamos no mundo pós-pandemia, não sei aí no estado de vocês, mas aqui na Bahia, ainda ontem, o governador decidiu já eliminar as máscaras, né? Já permitir que as pessoas, até mesmo em ambientes fechados, possam ficar sem as máscaras. Já estamos tendo a sensação de passar a pandemia, mas estamos num mundo que mal saímos da pandemia, está entrando em guerra, né? Estamos vivendo e lidando com situações desafiadoras que mexem com nossas emoções, mexem com o nosso estado emocional o tempo todo. Isso falando do macro, né? Daquilo que está fora do nosso alcance, está fora do nosso controle. Mas no dia a dia de vocês, eu sei que vocês lidam também com situações extremamente desafiadoras, que mexem com as emoções de vocês. O Júlio falava logo aqui no início, né? Justamente sobre esses desafios, porque eu sei que atuar como oficial de justiça, muitas vezes fazendo uma diligência, né, cumprindo aí uma determinação judicial, e que muitas vezes você vai lidar com pessoas com ânimos exaltados, né, desequilibradas, desajustadas emocionalmente, perdendo muitas vezes seu patrimônio, seus bens, ou lidando com vidas. Enfim, são inúmeros desafios que eu sei que vocês acabam enfrentando no dia a dia de vocês. Contudo, quem é que não quer ser saudável, né? Se eu perguntar aqui hoje para vocês, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai levantar a mãozinha. Quem é que quer ser saudável? Todo mundo vai querer. Todo mundo, quando se pensa em saúde, né? A Thelma já levantou a mãozinha lá. Então, é isso aí mesmo. Todos nós queremos ter saúde. Mas, de um modo geral, a gente não tem saúde. Nós lidamos com situações que o tempo todo nos desafiam, né, no que diz respeito à saúde. E saúde emocional é algo extremamente importante, é algo extremamente necessário de se pensar e de se conversar hoje em dia. Por quê? Porque a maioria das pessoas está doente. A maioria das pessoas está lidando com alguma situação de doença, né? Mas quais são os três? Nós temos hoje 3 pilares que preconizamos como sendo um reflexo dessa saúde emocional. Quais são esses pilares que eu quero trazer aqui hoje para vocês pensarem, né, para vocês entenderem? O primeiro pilar é o da saúde. Se a nossa saúde não está bem, se a nossa saúde, né, está fragilizada, se a gente tem algum problema de saúde, automaticamente nós estaremos debilitados. A gente não tem como exercer atividade. Há pouco, Júlio, só você conversou comigo e conversou tanta coisa. Olha só, naquele tempinho que nós conversamos, você já trouxe aí justamente essa questão. Foi lidar com uma situação, né, com uma diligência, e quando voltou, ficou 2 dias em casa com a saúde debilitada, porque precisou lidar com uma situação difícil, né? Atingindo aí a saúde. As emoções acabaram afetando a saúde física. E quem é que consegue trabalhar? Quem é que consegue desenvolver essas atividades sem saúde? Ninguém consegue. Então, saúde é fundamental para que nós possamos caminhar, como nós chamamos aqui, esse caminhar do adulto saudável. Além da saúde, nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos, né? Especialmente o relacionamento conjugal.
todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa de um par, de alguém para caminhar junto conosco, né? Alguém com quem a gente possa compartilhar sonhos, projetos e não ter ou ter um relacionamento saudável com alguém, com um cônjuge, né? Com alguém que vai caminhar junto com a gente para a vida, é também fundamental para que nós possamos nos tornar pessoas emocionalmente saudáveis, caminhando para a vida nessa jornada do adulto saudável, como nós dizemos, né? E, por fim, a vida financeira. Todos nós precisamos de dinheiro. Todos nós temos necessidade de dinheiro. Por isso nós trabalhamos. A vida financeira é fundamental para pagar os nossos sonhos, né? Para realizar os nossos sonhos e atender às nossas necessidades. As finanças, elas são importantes não só para atender às nossas necessidades, mas para realizar os nossos sonhos. Então, se você não tem saúde, se você não tem relacionamentos, né, saudáveis, e se você não tem dinheiro, automaticamente alguma área da sua vida vai ficar afetada. E hoje, na realidade, eu nem vou pedir para vocês levantarem a mão, né? Não vou pedir porque eu não quero ninguém passando vergonha, tá? Mas eu tenho certeza que se nós perguntássemos aqui quem é que tem pelo menos uma dessas áreas comprometida hoje, que não está bem, que tem algum problema de saúde, que lida com alguma situação, às vezes até crônica, que já toma medicamento há anos, desde coisas, né, mais simples a coisas mais graves, eu tenho certeza que pelo menos a maioria de vocês levantaria a mão. E quando nós colocarmos os três, então, certamente não ficaria nenhuma mão abaixadinha, né? Pode ser que um ou outro, de repente, não tenha hoje problema em nenhuma dessas três áreas, mas a probabilidade de termos aqui pessoas com pelo menos uma dessas áreas comprometidas, eu diria que é muito grande. Faz sentido isso para vocês? Não precisa levantar as mãos, mas coloca aqui no chat, sim, se faz sentido para vocês. Eu falei no início que eu gosto de ver todo mundo participando, né, gente? Então me ajuda aí. Porque a maioria fica com a câmera fechada e eu não estou vendo ninguém. Então, me resta o chat, beleza? Show! Salatiel quer falar? Levanta a mão. Thelma, quer falar alguma coisa? Muito sentido, legal. A Maura falou aqui. Joia, me ajudem aí participando. Show de bola. Amei. Todo sentido, com certeza. Maravilha. Que bom que vocês estão já começando a entender. Então, o que é importante? Para que nós realmente sejamos adultos saudáveis, nós precisamos olhar para esses três pilares da nossa vida. Rosa, existem outros pilares? Sim, existem outros pilares. Contudo, esses três são os mais importantes que nós olhamos na hora de entender como é que está a nossa saúde emocional e esse nosso caminhar para a vida, né? Se a gente não tem dinheiro, a gente não realiza sonho, nem faz o básico, né? Então, vai afetar a saúde? Vai. Afeta relacionamento? Total. Por quê? Porque não tem dinheiro, os dois endividados, às vezes você até ganha bem, mas está endividado, vamos falar sobre isso, certo? Então, tudo isso são sintomas, são áreas da nossa vida que vão ser atingidas e nos impedir desse caminhar saudável para a vida, certo? Mas o que é importante nós entendermos? Que quando esses três pilares são afetados, começam a vir sintomas que nós trazemos como alerta para que vocês comecem a identificar na prática como é que vocês percebem os sinais de que essas áreas estão sendo afetadas, né? O primeiro sintoma que eu quero trazer para vocês, o pânico. Quem aqui nunca conheceu alguém, né? Porque na sala, com certeza, não tem ninguém que tenha lidado com esse tipo de situação, pessoalmente, com certeza, mas, assim, pessoas que vocês conhecem, né? Que sofrem hoje do pânico, uma doença que está aí para todo mundo ver, até aquelas pessoas que antes se consideravam inalcançáveis, inatingíveis, né, sem nenhum problema, hoje estão precisando lidar com essa realidade do pânico. E vocês, com certeza, no dia a dia de vocês, encontram pessoas que têm esse tipo de sintoma, né? Este é um dos sintomas de pessoas que estão com a saúde emocional comprometida. Um outro sintoma, a depressão. Provavelmente, inclusive, vocês encontram no dia a dia de vocês, no exercício da atividade de vocês, pessoas com esse sintoma de depressão, né? E como abordar, como lidar com pessoas com esse tipo de
de realidade, né? De problema. Isso é sério. E isso está aí o tempo todo, vocês no dia a dia tendo que lidar com essas pessoas, não é verdade? Olha aqui, alguém está falando no chat. Ah, que legal, a Karina com formação em constelação, muito bacana, show, maravilha. O Júlio falou também aqui, né? Silencioso, o Salatiel, ótimo em conversar. Ah, tá, porque ele levantou a mãozinha, né? Legal. A qualquer momento, pessoal, vocês podem levantar a mão, podem participar, tá? Podem falar. Eu vou ter o maior prazer em ouvir vocês. Mas, enfim, eu sei que tá todo mundo Professor, eu levantei sem querer, viu? Foi sem querer. Foi. Mas eu estou presente aqui assistindo, estou gostando da palestra, viu? Ah, que bom, gratidão. Muito bom mesmo. Show de bola. Então, essas questões... Oi. Desculpa, na realidade eu coloquei, porque Salatiel, dentro do nosso grupo, é um amigo que mais conversa e gosta de conversar. E hoje ele está silencioso, e não é muito forte dele o silêncio. Aí eu estou estranhando o silêncio dele. Entendi, Júlio. Você está dando uma cutucada nele, está provocando, né? Legal, legal. Vamos entender, inclusive, depois por que o Salatiel gosta tanto de conversar, viu? Tem explicação para isso. Fala, Thelma. Não, tudo bem, estou adorando. Ah, legal, que bom, gratidão aí pelo feedback. E o povo está chegando, viu? Vamos lá, vamos que vamos. Então, a depressão, por exemplo, nós sabemos que é um sintoma que afeta e tende a afetar, inclusive está sendo aí colocado pela OMS como sendo uma das doenças que vai ser o mal do século, né? Tem pessoas hoje, até crianças, convivendo com depressão, tem famílias inteiras convivendo com depressão. Isso aqui é uma realidade hoje. Então, nós precisamos olhar para isso e entender que todos esses sintomas têm origem aqui nas nossas emoções. Na realidade, eu vou dizer mais para vocês. Tudo que afeta a nossa vida, 95% de tudo que nós fazemos vem daqui das nossas emoções, do nosso inconsciente, e até mesmo a saúde física, ela traz reflexo do inconsciente. E é importante vocês entenderem isso a partir de agora. Por quê? Porque às vezes a gente tá com aquela dor de cabeça, né? É só uma dor de cabeça, mas é tão comum, a gente já está tão acostumado a conviver com dor de cabeça, toma ali uma dipirona, um Dorflex e passa, não é verdade? Mas todo tipo de sintoma físico, ele tem origem nas nossas emoções. E esses sintomas aqui já são sintomas mais graves, né? Já são doenças, na verdade, não são sintomas somente, mas já são doenças que precisam ser olhadas, porque estão aí. E se a gente não olhar, muitas vezes desqualificar ou não atentar, não der atenção a isso, nós vamos nos encontrar em situações extremamente difíceis depois de lidar, né? Mais difíceis ainda. Então, tem que olhar enquanto está surgindo ali, enquanto começam a surgir os primeiros sintomas, é que a gente precisa começar a olhar para isso. Um outro sintoma dessas questões, né, de saúde emocional, o dinheiro. Como assim, Rosa? O dinheiro é um sintoma. Não o dinheiro em si, mas como você lida com o dinheiro. Tem pessoas que o tempo todo, por mais que elas ganhem, elas estão endividadas. Às vezes elas entram num ciclo de um dia ganha muito dinheiro, no dia seguinte ela perde, depois ela volta a ganhar de novo, depois ela torna a perder novamente. Então é como se ela nunca conseguisse parar o dinheiro na mão dela, ela não consegue fazer uma reserva, ela não consegue nem comprar as coisas que ela quer. Em alguns casos, até as pessoas dizem assim, mas, professora, eu nem sei com que o meu dinheiro foi gasto. Eu nem vi o dinheiro. Olha que coisa, né? As pessoas, elas dizem que nem viram o dinheiro. Isso é muito sério. E isso também está relacionado à saúde emocional. O como nós lidamos com o dinheiro, como nós gastamos o dinheiro. Também diz sobre como anda a nossa saúde emocional, né? Aqui nessa sala eu também tenho certeza que ninguém tem problema com dinheiro, todo mundo tem reserva financeira, tá todo mundo protegidinho, guardadinho, mas a gente sempre tem alguém na nossa família que vive endividado e ainda acha que a gente ganha bem e que tem a obrigação de ajudar e dar o dinheiro, não é assim que funciona? Até mesmo isso, muitas vezes eu me senti na obrigação de ajudar alguém, me senti na obrigação de pagar porque alguém não tem a condição de realizar aquele projeto, né? Como já vi situações nos meus atendimentos, de encontrar pessoas que às vezes elas têm o dinheiro,
têm patrimônio, mas elas não conseguem usufruir disso. Por quê? A família está lá e ela é como se ela fosse a pessoa mais bem-sucedida da família e ela tem a obrigação de suprir a deficiência ou a necessidade de pessoas da família que não tiveram a mesma sorte, né, que elas, porque parece, depois que a gente conquista, que foi sorte, né? E com isso a gente acaba nunca tendo, ou essas pessoas acabam nunca tendo o dinheiro ou conseguindo fazer uma reserva ou sempre estando endividada. Né? Então, esse também é um sintoma muito recorrente. Um outro sintoma é a procrastinação. Né? Aqui também eu tenho certeza que ninguém procrastina, mas procrastinar é algo que hoje já faz parte da nossa vida. Né? A gente não gosta de fazer alguma coisa ou não está a fim de fazer, aí procrastina. Quantas pessoas aqui, às vezes, passam um dia no trabalho, quer dizer, não é nessa sala, né? No setor do lado, é no órgão que fica do lado de vocês, entendeu? Passa o dia no trabalho e não faz tudo que tem que fazer, mas quando chega depois, tem que ficar até mais tarde. Não é o caso do Júlio, hoje está trabalhando até mais tarde, não é seu caso, Júlio, mas tem gente, né, que acaba fazendo isso, passa o dia todo enrolando, não faz o que tem que fazer, fica distraído com outras coisas. Por quê? Porque não gosta do que faz, porque não se identifica com aquilo que tá envolvido, né, no dia a dia, no trabalho, na rotina, e acaba procrastinando. E isso vale não só para o trabalho, mas para a vida, né? Tem gente que passa a vida inteira sem organizar, por exemplo, documentação. Eu já vi famílias que perderam, às vezes, até patrimônio. Por quê? Porque o pai, né, enfim, quem adquiriu aquele patrimônio não organizava a documentação, não registrava, né, não organizava os papéis e, de repente, estava perdendo tudo aquilo. Isso está ligado a quê? A procrastinação, a adiar, a deixar para depois, a empurrar com a barriga, né, a fazer quando der certo, quando tiver afim, e isso acontece. Outro dia também atendi um cliente que dizia, olha, Rosa, hoje todo o meu setor teve que ficar até mais tarde, porque teve uma pessoa da equipe que não fez a parte dela e nós tínhamos prazo para entregar, então comprometeu toda uma equipe ficando até mais tarde para conseguir entregar uma tarefa, enfim, um compromisso no prazo. E isso é sério, ainda mais no setor de vocês, né? na área de vocês, que tem prazo, que tudo tem prazo. Então, isso é muito importante de se pensar. Um outro sintoma muito comum é a dependência emocional. O que é a dependência emocional? Muito pouco se falava sobre isso, hoje já é mais comum, mas talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Contudo, a dependência emocional é, hoje, algo muito sério que a gente tem que olhar, tem que atentar, que é o fato de algumas pessoas se sentirem tão apegadas e tão conectadas a outras pessoas que elas deixam de viver a própria vida delas e começam a viver em função da outra pessoa. E quando eu digo viver em função da outra pessoa, não quer dizer que ela deixa de trabalhar ou que ela deixa de fazer as coisas que ela faz no dia a dia, não. Mas é quando ela faz escolhas baseadas na opinião de alguém que elas consideram importantes para ela. Então, às vezes é a esposa que compra, né, alguma coisa só se o marido gostar, se o marido não gostar, ela não compra, ou ela faz ou deixa de fazer alguma coisa, porque a pessoa com quem ela convive, né, que é importante a opinião dessa pessoa para ela, então ela vai atender a intenção daquela pessoa. Se a pessoa gostar, ela faz. Se ela não gostar, ela não faz. Isso acontece conosco, às vezes, no dia a dia, com o marido, com o pai, com mãe, filhos. Né? Às vezes, a gente chega para o nosso filho e quer impor uma forma de pensar e quer que o filho haja conforme aquela maneira de pensar. E nós criamos uma relação de dependência tão grande com esses filhos que eles acabam deixando de ser eles e atendendo a nossa expectativa. Às vezes numa escolha profissional, né? Às vezes num relacionamento afetivo. Então isso está presente o tempo todo. A dependência emocional é eu fazer alguma coisa porque da outra parte por quem eu me importo, né? É atender a necessidade, a expectativa do outro. Ou fazendo ou deixando de fazer. Ou seja, eu faço ou deixo de fazer por causa do outro e não por mim mesma. E durante muito tempo, pensar em nós mesmos foi tratado como sendo egoísmo. Nós crescemos ouvindo isso. Você precisa pensar no outro. Você precisa pensar, né? Se você não come a comida toda, porque
tem gente aí passando fome, você tem que comer a comida toda. Então, você precisava comer, não é porque você precisava se alimentar ou porque você ainda estava com fome. Era porque tinha gente passando fome e você não podia deixar a comida ficar no prato, né? De quem era essa expectativa? Era dos nossos pais, não é verdade? Então, estou o tempo todo buscando atender a expectativa e a necessidade de alguém e não a minha própria necessidade. E nós não aprendemos a pensar em nós não aprendemos a sequer entender o que realmente é importante para nós. Talvez tenha muita gente aqui na sala que hoje está nesse trabalho, está nessa função, está nessa atividade, porque alguém da família falou, porque o ideal era ser concursado, né? Porque o correto era buscar algo que desse segurança e tal. E aí, tá feliz, tá satisfeito? É realmente isso que você quer? Então, a ideia hoje aqui é trazer algumas provocaçõezinhas para vocês. A dependência emocional é também um sintoma que nós precisamos olhar, porque traz essa referência de uma saúde emocional comprometida, realmente precisando ser cuidada. Tá? Além da dependência emocional, né, eu quero trazer para vocês aqui que todos nós, nesse caminhar, precisamos ter um sonho. Para que nós possamos cuidar da nossa saúde emocional, nós precisamos, primeiro, sonhar. Olhar para nós, como eu falava para vocês, né? Primeiro, entender quem nós somos, qual é a nossa necessidade, qual é o nosso sonho. E todo mundo aqui, eu tenho certeza que se vocês pudessem olhar para quem vocês eram há alguns anos atrás, não vou fazer conta, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui é muito novinho, assim como eu, né? Os cabelos brancos são só decorativo aqui na minha cabeça, mas está todo mundo novinho. Vamos imaginar que há 15 anos atrás estava todo mundo assim na fase, né, de sonhar, de fazer projetos, de realizar. E aí, o que vocês tinham de sonho naquele momento? Vocês lembram? Talvez vocês não lembrem, mas eu gostaria que vocês fizessem um exercício agora, tentassem lembrar qual era o sonho que vocês tinham quando vocês estavam ali por volta dos 7, 8 anos de idade. Será que vocês conseguiriam pensar num sonho? Alguém quer compartilhar aqui qual era esse sonho, ou pelo menos um desses sonhos? Se puder, tá, gente? Eu sei que nem todo sonho pode ser compartilhado, mas se alguém puder colocar aqui no chat qual era o sonho que vocês tinham quando criança, vocês tinham um sonho? Pode ou não? Quem é que vai querer compartilhar primeiro o sonho? A Thelma tá com a mão levantada direto, né, Thelma? Já para não dar trabalho. Não, não. Pô, eu vou baixar a minha mão. Show, show. Ser advogado, Hélio. Conseguiu realizar, Hélio? Pronto. Não realizou, né? Olha só, interessante. Quem mais, gente? Quer compartilhar? O Hélio já saiu na frente. Eu quero ouvir os sonhos de vocês aqui. Olha aí, a estabilidade prendeu. De quem era esse sonho da estabilidade, Hélio? Era seu mesmo ou era de alguém? Não precisa revelar, tá? Mas muito provavelmente era de alguém. Não era seu. Não era sonho, né? A estabilidade. Os filhos. Entendi. Então, gente, só o Hélio teve coragem de realizar o sonho. Pelo visto, tem mais gente aí com os sonhos não realizados, né? Porque quando o sonho está realizado, fica mais fácil a gente colocar aqui, né? Eu espero que tenha gente aqui que realizou os sonhos, mas a verdade é que todo mundo precisa de sonho para viver. Para que a gente possa ter saúde, para que a gente possa ter motivo para continuar vivo, né? Para realizar, para ter um parceiro de vida, para ganhar dinheiro. A gente não consegue fazer nada disso sem ter um sonho, né? O Júlio disse que o sonho dele era trabalhar no judiciário. Pelo visto, conseguiu, né, Júlio? Realizou. Que bom. Opa, sim. Maravilha. Era assim, trabalhar no judiciário, e aí consegui. E uma frase que eu sempre digo, hoje sempre falo e conversei hoje, estava conversando com um estudante hoje, e dizia assim, mesmo depois de 16 anos, com sol, com chuva, o sol hoje era escaldante, ainda vou para a rua com a mesma motivação do primeiro dia que fui lá em 2005. Que legal. Ter essa alegria depois de tantos anos e cultivo.
Obrigado. Parabéns, que bom. Show de bola. E realmente isso é importante, né? Veja que, por ele ter tido este sonho e realizado esse sonho, essa motivação se mantém viva, se mantém aí ativa, né? Justamente por quê? Porque está ligada a um sonho. Todo mundo precisa de um sonho para viver, gente. Sem sonhar, a gente não consegue viver, né? Muito menos realizar. Aliás, tem uma frase que diz que quem não sonha já morreu, né? Claro que a gente não pode viver somente do sonho, mas o sonho é quem nos alimenta, é o que nos alimenta. E todo mundo precisa ter um sonho. Não é verdade? A Maura colocou aqui, olha, quando criança, ter uma bicicleta, adolescente passar no vestibular de Direito. Que realizei, que bacana. A bicicleta também realizou, Maura? Não? Ficou a bicicleta, né, no caminho. Mas ainda está em tempo, viu, Maura? Esses sonhos que não foram realizados, gente, são os melhores para a gente poder realizar, os melhores, especialmente quando são sonhos de criança. O povo está tomando coragem de falar dos sonhos, maravilha. Muitos sonhos enterrados no cemitério por atender expectativas dos outros. Verdade, Jobson. Essa é a maior verdade, sem dúvida. E agora eu quero trazer para vocês exatamente isso, que é possível realizar os sonhos, mas como é que a gente realiza sonho? Se a gente, às vezes, nem sabe qual é o sonho que nós temos, quais eram os sonhos que nós tínhamos. Professora Rosa, o que isso tem a ver com atitudes emocionalmente saudáveis? É simples. Para você poder ser saudável emocionalmente, você precisa desenvolver atitudes emocionalmente saudáveis. E uma forma de você fazer isso é entender, é reconhecer quais são os seus sonhos. Que foi que ficou aí perdido, esquecido, né? Deixado de lado, engavetado. Quantas vezes nós engavetamos os nossos sonhos? E como todo mundo, eu também tinha um sonho, eu também tenho sonhos e tinha um sonho, né? Que era o de empreender. Esse era um sonho que eu tinha. Desde criança eu empreendi. A vida inteira, a minha vida toda foi movida pelo empreendedorismo. Isso sempre foi muito natural meu, porque na realidade, a minha família, né, historicamente, não tinha essa, digamos assim, pessoas, né, que empreendiam. Eu realmente tinha esse desejo de empreender. E eu empreendi desde criança. Esse era um sonho meu. É muito importante você lembrar e resgatar os seus sonhos, para que você possa começar a entender e ter motivos para ser saudável, para que você consiga realizar os seus sonhos, certo? Mas, o que aconteceu, né? Ao longo da vida, a gente vai tomando decisões e fazendo escolhas. Por que eu queria esse sonho de empreender, né? Porque, para mim, era muito importante algumas liberdades. Eu, como vocês, também já fui servidora pública, tá? Não falei aqui anteriormente, mas eu também já fui servidora pública. E como eu tinha um sonho de empreender para ter algumas liberdades, sendo servidora, ao contrário de alguns aqui, né, que buscaram a segurança, ou mesmo porque tinham esse sonho, projeto, eu abri mão de tudo isso. Eu abri mão deste projeto de vida, né, como servidora, para empreender. E por que eu fiz isso? Porque eu queria liberdade. Liberdade é algo que é muito importante para mim, né? Liberdade geográfica, certo? É uma liberdade super importante para mim. Liberdade financeira e liberdade de tempo. O que seria essa aqui? Só para vocês entenderem, né? Geográfica, aquela liberdade que me permite estar em qualquer lugar. A liberdade financeira para ganhar o quanto eu acho que devo ganhar, né? E a liberdade de tempo para eu escolher quando e onde eu quero trabalhar. Então, essas são liberdades que eram muito importantes para mim, por isso eu busquei empreender. Porém, tudo isso ficou para trás, em algum momento da minha vida. Por quê? Porque eu passei num concurso público também em busca dessa estabilidade, certo? Então, eu fui servidora pública no governo do estado de Roraima, não aqui na Bahia, mas em Roraima, onde eu morei durante alguns anos, inclusive, e eu pedi exoneração no ano de 2007 para empreender. Foi justamente quando eu iniciei a minha jornada empreendedora. Eu também trabalhei na Unimed, lá em Boa Vista, e também pedi para ser demitida de lá, né? Fizemos um acordo para empreender. E abri mão da minha casa própria. Eu deixei tudo isso para trás para poder empreender. Só que essa decisão, quando ela foi tomada lá em 2007, nessa época, eu não entendia muitas coisas, principalmente sobre mim.
Por que eu estaria abrindo mão disso aqui pelo sonho de empreender para que eu pudesse fazer da melhor forma, da forma correta? Eu não fiz isso. Essa decisão ela veio num momento ou numa circunstância da forma errada, né? Na época que eu empreendi, eu abri uma empresa de cursos profissionalizantes na área de beleza. Nesse negócio, eu quebrei algumas vezes, cresci em muitas outras, fui bem-sucedida, ganhei muito dinheiro, mas a vida empreendedora ela traz muitos desafios e nem sempre foi assim tudo tão perfeito, né? Eu, inclusive, imagino que os senhores oficiais de justiça já tenham interpelado muitos empresários por aí com algumas situações, né, de penhora e etc., porque, principalmente na crise de 2015 para cá, muitas empresas quebraram, né, e tiveram aí situações bem delicadas para serem administradas. O Júlio até falou aqui, minha família toda é empreendedora, sou uma exceção no serviço público, olha que interessante, bacana isso. Não sofro ingerência política no exercício do meu trabalho, muito bom, bacana também isso. Servidor público não sofre, né? Eu também não, que eu era concursada, não sofria, mas via muita gente lá dentro dos gabinetes que eram cargo comissionado sofrendo esse tipo de interferência. É bem complicado, realmente. Mas o fato é que a vida empreendedora ela traz muitos desafios. Quando você não se conhece, toma decisões que são tomadas, né, num momento ou da forma inadequada, acaba te colocando diante de problemas. Então, todas as vezes que vocês se veem diante de problemas, esses problemas, eles são decorrentes desse padrão de tomada de decisão. Às vezes, vocês já perceberam que tem pessoas que sempre se envolvem em um relacionamento ruim, que toda vez que elas terminam um relacionamento, quando elas voltam, elas encontram outra pessoa e aquilo vai num relacionamento ruim, que quando ela empreende, começa muito bem, está ganhando dinheiro, daqui a pouco ela quebra de novo, se endivida, depois volta, ganha mais dinheiro, aí depois quebra novamente. Então, isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque existe um padrão, todos nós temos um padrão de tomada de decisões. Esse padrão de tomada de decisões está aqui dentro da nossa mente, influenciado pelo nosso inconsciente. Vamos falar sobre isso para entender, né? E justamente por eu ter tomado essa decisão e em muitos momentos essas decisões não serem decisões assertivas, adequadas, eu acabei me encontrando também em todos esses problemas que eu mencionei para vocês. Eu também tive problemas com depressão, com procrastinação, com pânico, com endividamento, com dependência emocional. Tudo isso se transformou no meu pesadelo. Eu vivenciei também essas mesmas circunstâncias ligadas à saúde emocional. Chegou um ponto que eu me encontrava literalmente falida, principalmente emocionalmente. Porque o dinheiro, as outras coisas, nós recuperamos. Mas quando você está emocionalmente quebrada, né, destruída, aí fica muito mais difícil. Então, para que eu pudesse recomeçar, reconstruir tudo isso, foi necessário iniciar uma jornada de autoconhecimento. E por que o autoconhecimento é importante? Vocês já observaram, vocês mesmos que estão aqui, antes de entrarem nessa função, antes mesmo de passarem num concurso, vocês tiveram que estudar, se dedicar, né? Adquirir conhecimento em áreas específicas, nas quais vocês não tinham anteriormente, exatamente para que conseguissem fazer a prova e, enfim, assumirem, né? Serem aprovados nesse concurso para assumirem essa função. Então, tudo que nós vamos fazer quando nós não conhecemos, nós acabamos buscando esse conhecimento. Só que nós passamos a vida inteira convivendo conosco sem nos conhecermos. Já perceberam isso? Que é muito comum nós nem pensarmos para que se conhecer. A gente nem sabe que isso é possível. Mas, gente, isso não só é possível, como é necessário. Nós estamos trazendo hoje essa discussão para que vocês entendam que nada acontece na vida de vocês por acaso. Tudo que acontece na vida de vocês tem uma razão, tem um motivo para acontecer. E por que acontece? Acontece porque vocês têm um padrão, todos nós temos um padrão de funcionamento. E esse padrão de funcionamento está aqui, dentro da nossa mente. 95% das decisões e das escolhas que nós fazemos todos os dias são inconscientes. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso. Eu vou repetir mais uma vez, porque isso é muito sério.
95% das escolhas, das decisões que nós tomamos todos os dias são inconscientes. E talvez vocês estejam assim, pensando nesse número aí, e até olhando assim, dizendo, não, Rosa, tem alguma coisa errada, porque eu sei do que eu faço todos os dias. Eu levanto de manhã, escovo os dentes, tomo café, saio para o trabalho, né? Vou para academia, ou vou deixar meu filho na escola, minha esposa no trabalho dela. Enfim, vocês têm aí a rotina de vocês, que vocês já conhecem. Então, como que isso é inconsciente? Então, na realidade, tudo vocês podem até saber o que vocês fazem conscientemente, mas o porquê de fazerem da forma que vocês fazem é que está no inconsciente. Por que algumas pessoas, numa determinada circunstância, elas reagem de uma forma ou agem de uma forma e outras pessoas, nas mesmas circunstâncias, agem completamente diferentes? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso tudo está ligado a esse porquê, que está aqui no inconsciente. Então, mais do que nunca, é necessário que nós nos coloquemos de frente para o espelho. O autoconhecimento, ele só acontece quando a gente, de fato, se coloca na frente do espelho e começa a olhar para nós mesmos, mas não para aquela figura que aparece ali no espelho, né? Mas para quem está aqui dentro, morando aqui dentro. Nós somos um corpo, né? Nós somos, na verdade, um espírito, né, que possui uma mente que habita um corpo. Nós temos 3 partes em nós. Nós olhamos muito para o corpo, para aquilo que estamos vendo, para a roupa que estamos usando, para aquilo que estamos fazendo, né? Ali relacionado a essa atmosfera física que nós vivemos, mas nós pouco olhamos para dentro de nós, para o que estamos sentindo. Poucas vezes nós realmente nos importamos com aquilo que está acontecendo dentro de nós. E é sobre isso que eu quero falar aqui especialmente, porque para que nós possamos tomar atitudes, né, desenvolver atitudes emocionalmente saudáveis, nós precisamos nos conhecer. Sem o autoconhecimento é impossível nós nos tornarmos pessoas que fazem, que tomam decisões e que agem todos os dias de forma saudável emocionalmente. Por quê? Porque para que possa ser saudável para mim, não necessariamente vai ser saudável para quem está do meu lado. Aquilo que é bom para mim, não necessariamente é bom para o meu marido, para minha esposa, né? Mas como é que eu vou saber o que é bom para mim? Como que eu vou olhar para a minha necessidade se eu não me conheço? E como é que eu vou olhar para quem está do meu lado, próximo a mim, se eu não conheço essa pessoa? Se eu não entendo quem é ela, se eu não conheço, né? O que ela está sentindo, se não há espaço para pensar e para conversar e para falar sobre isso. Então, é necessário, mais do que nunca, nós começarmos por nós mesmos. Para que eu possa olhar para o outro, eu preciso primeiro olhar para mim. Para que eu possa entender o outro, ajudar o outro, né, me colocar no lugar do outro, primeiro eu preciso olhar para mim. Primeiro eu preciso pensar em mim. Primeiro eu preciso me conhecer. E para que vocês comecem a entender, né, essa questão do autoconhecimento, nós vamos olhar agora para onde tudo isso começa. Nós só vamos conseguir desenvolver esses 3 pilares do adulto saudável na saúde, nos relacionamentos e no dinheiro, se nós realmente nos conhecermos. E isso tudo começa lá atrás, na nossa infância. Eu não sei se vocês sabem, mas é lá na primeira infância que nós vamos vivenciar as emoções que nós chamamos de sensações básicas e que formam a nossa personalidade. E para que a gente consiga falar sobre esse assunto, sobre esse tema, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma viagem, eu prometo que é bem rapidinha, né? Há alguns anos atrás. E nessa viagem, vocês vão entender quais foram as emoções que todos nós vivenciamos lá na primeira infância e que moldaram a nossa personalidade e que determinaram a maneira como nós funcionamos no mundo, como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos. Isso acontece lá desde a gestação, lá na barriga da nossa mãe, quando nós estávamos lá na barriga da nossa mãe, nós vivenciamos a primeira sensação. Nessa fase, essa é a primeira fase de formação da nossa personalidade, né? É lá no útero. E aqui está aparecendo um bonequinho, depois vocês vão entender o porquê desse bonequinho. A primeira sensação que nós vivenciamos foi a sensação de rejeição, lá no útero. Durante os 9 meses,
de gestação. Quem aqui dessa sala já esteve grávida, né? Já é mãe, enfim, já gerou um filho aí na barriga, ou dos homens da sala cujas esposas já estiveram grávidas, né? Ou alguém próximo que já esteve gestante. Vocês sabem que nesses 9 meses de gestação não são 9 meses de tranquilidade, né? De sombra e água fresca, não é. A gente tem um período aí de 9 meses onde nós continuamos vivendo a nossa vida normal, mesmo estando grávidas, né? E nesse período, o bebê que está ali no útero, ele não sabe do mundo aqui fora. Ele está lá na barriga da mãe. Para ele, aquele é o mundo dele. Mas a mãe que está aqui fora está vivendo a vida dela, então ela vai passar por inúmeras situações, desde as melhores situações, né, de felicidade, de alegria, de êxtase, até situações difíceis, adversas, né? Onde ela vai ter conflito, medo, às vezes vai lidar com alguma situação desafiadora, de estresse, de confusão, e tudo que a mãe está vivendo na vida dela aqui fora, o bebê que está na barriga vai também sentir. Como é que ele percebe isso? Olha, toda vez que qualquer coisa acontece conosco, altera os nossos hormônios, né? Altera aqui o funcionamento do nosso corpo e vai alterar o ambiente do útero também. Então, se altera o ambiente do útero, aquele útero fica diferente, fica mais frio, fica mais duro, né? Mais denso. Ali o bebê, quando ele se mexe, ele vai perceber. Então, para ele, aquele ambiente ali, nesse momento, começa a ficar meio inóspito. Ele começa a se sentir incomodando ali dentro ou incomodado. E é por isso que ele se sente rejeitado ou ele começa a rejeitar aquele ambiente. Mas, né, como todos nós viemos para cá com essa sensação e esse desejo de vida muito grande, o que vai acontecer com esse bebê? Ele vai acessar, a partir desse momento, um recurso para que ele consiga sobreviver. Todas as vezes que nós passarmos por uma dessas emoções, dessas sensações, nós vamos ativar recursos na nossa mente de sobrevivência, porque o nosso desejo de vida é muito maior, né? Então, o que nós fazemos? Ativamos o recurso de sobrevivência. Então, durante a gestação, todas as vezes que o bebê passa por uma situação desconfortável dentro do útero, ele vai tirar essa energia do corpo e vai levar essa energia para a cabeça, ativando assim o recurso chamado criatividade. E ele vai criar um mundo paralelo ali na cabecinha dele para que ele consiga existir. Então, esse vai ser o mecanismo de sobrevivência desse bebê todas as vezes que o útero se tornar um ambiente desconfortável ali dentro. Durante 9 meses, 9 meses não é pouco tempo, né, gente? Pode parecer que não, mas, embora passe rápido quando a mulher está grávida, mas são 9 meses. E a gente, nesses 9 meses, vai ter inúmeros momentos nem sempre tão bons assim. E isso todas as vezes que a criança se sentir ali incomodada ou incomodando, ela vai passar por esse ciclo. Tira a energia do corpo, leva para a cabeça, ativa a criatividade e cria um mundo paralelo ali na mente para que ela consiga existir, certo? Durante os 9 meses. Após os 9 meses, a criança nasce, né? E nós vamos entrar numa outra fase de formação da personalidade. Que fase é essa? É quando a criança nasce. E, a partir desse momento, ela começa a interagir com o mundo, com o pai, com a mãe, a pertencer a um núcleo familiar, né? E, a partir desse momento, ela está totalmente dependente desse núcleo. Enquanto na barriga, ela não dependia de ninguém. O próprio útero provia todas as necessidades do bebê. Mas, a partir do momento que ele nasce, ele já começa a precisar de outras necessidades, a precisar de outras coisas, né? E necessitar de ter outras necessidades que precisam ser atendidas por esse núcleo familiar. Então, essa mãe, principalmente, vai ser a principal provedora ali das necessidades do bebê. Normalmente é a mãe que cuida do bebê, que está disponível. A mulher tem a licença maternidade, né? Então, ela vai cuidar desse bebê. Então, ela amamenta o bebê. Ela é quem dá o banho, põe para dormir. Enfim, ela está ali no cuidado daquela criança. Por esse motivo, a criança, ela acaba se conectando muito mais à mãe nessa fase. Mas eu falei que nós vamos ter uma segunda sensação a partir desse momento. E a sensação é de abandono. Por que a criança vivencia essa sensação de abandono nessa fase? Porque ela tem necessidades, contudo, nem todas essas necessidades nós vamos conseguir atender. A criança, quando ela está ali precisando de alguma coisa, né, nesse período após o nascimento, o que ela vai fazer quando ela quer
a comida, quando ela está com frio, quando ela está com sono, o que a criança faz? Quero saber se vocês estão espertos aí ouvindo. Fala aqui para mim no chat, principalmente quem já teve filho ou já é avô, avó, já pode dizer para mim aqui. Quando a criança quer alguma coisa, tem alguma necessidade, o que ela vai fazer para indicar? Aí, Maura tá ligada, parabéns, Maura. Bateu em cheio, Maura, chora, isso mesmo. Então, a criança vai chorar. É a forma como ela expressa essa necessidade, né? Então, tá com fome, vai chorar. Tá com sono, vai chorar. Tá com a fralda cheinha, vai chorar também. Então, tudo isso vai fazendo com que a criança vá manifestando as necessidades dela. Mas é verdade também que nem sempre, apesar da criança chorar, nós vamos identificar o que ela está precisando realmente naquele momento, né? Quem é mãe e pai aqui sabe que muitas vezes a criança chorou e a gente não sabia o que ela estava querendo realmente. Já tinha dado comida, já tinha feito tudo, dado chupeta, o menino não para de chorar. E o que ele tem realmente? É nesse momento que essa criança se sente abandonada. Todas as vezes que ela chora e a necessidade dela não é atendida, a sensação que ela vai experimentar é de abandono. É como a criança se sente e não com o que é feito com ela. É a percepção da criança e não o que é feito a ela, certo? Então, ela vai se sentir abandonada. Gente, todos nós passamos por esse momento. Todos nós vivenciamos essa fase. Eu não lembro, Rosa, nem tenho consciência disso. O fato de você não ter consciência não quer dizer que você não viveu. E todas essas fases é que vão explicar o porquê você lida com as situações da sua vida hoje e não tem ou tem saúde emocional e física. E para que você possa desenvolver atitudes emocionalmente saudáveis, você precisa entender como se deu essa fase na sua vida. Rosa, como que eu vou saber disso? Aguarde que eu vou explicar ainda aqui como é que vocês vão saber. Mas sem entender o como se deu essa formação da personalidade, vocês não têm como entender por que vocês agem da forma que vocês agem hoje na vida. Por que numa situação eu brigo com meu colega e em outra situação eu fico apático? Né? Por que numa situação eu fico estressado, numa outra situação eu consigo acalmar as pessoas ali? Por que até o Júlio comentou no início, né, que o Salatiel é conversador, que gosta de conversar, de falar, de se relacionar? Por que isso? Porque algumas pessoas são mais tímidas, mais fechadas? Porque algumas pessoas choram mais do que outras? Porque algumas pessoas parecem frias e insensíveis? Por que isso acontece? E por que isso nos incomoda? Quando muitas vezes as pessoas têm uma atitude que a gente acha, né, a gente julga, avalia essa atitude tendo a nossa como referência e parece que o outro é estranho, quando na verdade ele é só diferente, né? Então a gente precisa entender isso. Onde tudo isso começou? Lá na primeira infância. Então, sem entender essa primeira infância, vocês não vão entender por que isso acontece hoje da forma que acontece. E nessa fase da amamentação, é que a criança vai vivenciar essa sensação de abandono. É nesse período que ela vai passar pela necessidade. E a gente sabe que uma criança chorando por 1 minuto, gente, é desesperador. Uma criança 1 minuto ali, ó, chorando no nosso ouvido, a gente fica logo doido para resolver, né? Para calar a criança. E essa sensação de abandono é justamente o que ela sente quando a necessidade dela não é atendida. Então, ela vai precisar ativar um recurso, que é o recurso da comunicação. Quanto mais rápido ela se comunicar, quanto mais rápido ela conseguir dizer o que ela precisa, mais rápido também ela vai ter a necessidade dela atendida. E é nessa fase que se dá essa sensação de abandono, desde o nascimento até 1 ano de idade. A partir de 1 ano, a criança entra numa outra fase, é o período de socialização, é a fase em que ela começa a ampliar o círculo social, a interagir com outras pessoas, começa também a querer a atenção de outras pessoas, não mais só o pai e a mãe, né? E é a partir desse momento que ela percebe que as pessoas dão atenção quando elas fazem alguma coisa interessante, que atrai a atenção dessas pessoas. Mas isso também deixa essas crianças um pouco ali, né, observando, porque, puxa vida, só me dão atenção quando eu faço alguma coisa, quando eu não faço, não me dão mais atenção. Então, ela vai sentir essa sensação de manipulação, de ter que agradar, de ter que fazer alguma coisa ali para atender a expectativa do outro.
É nesse contexto que nós vamos vivenciar essa terceira sensação, que é a de manipulação. Mas eu falei para vocês já que nós temos recursos de sobrevivência. Quando nós passamos por essa fase, a partir de 1 ano de idade até os 2 anos aproximadamente, nesse período de socialização, nós vamos também ativar um recurso de sobrevivência, que é a liderança. Essa criança ela vai desenvolver essa capacidade de articular, de negociar, né? De liderar. Então, são habilidades que ela desenvolve justamente quando ela passou por situações onde ela se sentiu manipulada aqui, nesse período de 1 a 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, a criança entra numa outra fase, que é a fase onde ela vai passar pelo desfraude. É quando normalmente nós iniciamos o desfraude. E a sensação que ela vivencia é a sensação de humilhação. Essa sensação de humilhação é sentida pela criança quando, no período do desfraude, nós tiramos a fralda da criança ali, né? Meio que na base do tato, porque ninguém nos orientou exatamente qual era o melhor momento, mas quando a fralda começa a pesar no orçamento, né? Ou quando a gente acha mesmo que chegou o momento, a gente tira a fralda, mas isso não quer dizer que a criança esteja pronta. E o fato é que ela está lá, brincando, distraída, já sem fralda, né? E deu vontade de fazer xixi. O que ela faz? Ela faz xixi. Só que esse xixi vai vazar, vai sujar o chão, vai sujar o tapete, vai sujar o colchão. E a criança vai acabar levando uma bronca por ter causado esse problema. É aí que ela se sente humilhada. Ela se sente envergonhada pelo que ela fez, né? E para ela, a sensação que ela vivencia é de humilhação. Mas tem também aí um recurso. Para sobreviver a essa sensação, ela vai ativar um recurso, que é o recurso do planejamento. Este é o recurso que vai fazer com que a criança queira tudo certinho, organizado, para que ela não passe esse tipo de vergonha, né? Posteriormente. E a última fase, a partir dos 3 anos e meio, é a fase onde a criança vivencia a sensação de traição. E essa sensação de traição, ela é vivenciada nesse período justamente porque é o período que a criança inicia a descoberta da sexualidade. A partir dos 3 anos e meio, ela vai perceber que ao se tocar nas partes íntimas tem ali um choquinho e observa também que o mundo em torno dela está organizado em pares, que o pai tem a mãe, o avô tem a avó, o tio tem a tia, e ela começa a querer formar um par para ela também. Quem que ela vai buscar, né, nesse par? O menino vai querer formar um par com a mãe, enquanto a menina vai querer formar um par com o pai. Mas é exatamente por isso que ela vai perceber que o par que ela idealizou para ela, na verdade, não está disponível para ela. Esse pai vai querer beijar a filha na hora de dormir, né? Se despede dela e vai dormir com a mãe. A mãe também, da mesma forma com o filho. Por mais que abrace, beije, diga que é o amor da vida dela, a princesinha do papai, né? Quem é que realmente está do lado desse pai é a mãe e vice-versa. Então, é nessa fase que nós vivemos a nossa primeira frustração amorosa da vida, aí a partir dos 3 anos e meio até os 6 anos. Dessa fase que a criança começa a entrar no meio do pai e da mãe, né? Se a mãe diz que o pai é feio, a menina vai dizer que não, que ele é lindo. Se o pai diz que a mãe é chata, o filho vai dizer que não, que ela não é chata, né? E aí começa, quando a gente vê a criança ali já começando a proteger o pai ou a mãe, dependendo, a menina protegendo o pai, o menino a mãe. E essa sensação de traição para a criança é justamente porque ela percebe que, apesar de ela ter idealizado aquele par ali no pai ou na mãe, né? O pai ou a mãe não vão formar um par com ela. Então, ela vai ser excluída, vai ser trocada naquela relação. Ela vai ser a parte mais frágil dessa relação. E o recurso que ela vai desenvolver aí para sobreviver vai ser exatamente a competitividade e a agilidade. Quanto melhor ela for e quanto mais rápida também, ela vai garantir ser escolhida e não ficar como segunda opção em relação à vida. Mas, Rosa, o que isso tem a ver com as minhas atitudes emocionalmente saudáveis? É que, na realidade, todas essas emoções são vivenciadas por todas as pessoas, cada uma na sua fase. Só que, além das emoções, das situações, nós vamos ter outros aspectos que também vão interferir na percepção da criança em relação a essas emoções, que vão ser o ambiente onde essa criança é criada, onde ela onde ela se desenvolve, né? E as pessoas com as quais ela vai conviver ao longo dessa fase. E é bom reforçar aqui que, principalmente os pais e mães que talvez já estejam aí, né,
com a mão na cabeça e dizendo, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? Eu tinha como evitar isso, Rosa? Eu proporcionei essas emoções para os meus filhos. Não se preocupem, porque não é somente o que nós fizemos ou o que fizeram conosco. Não estamos aqui para culpar e nem responsabilizar ninguém, até porque nós sabemos que tanto os nossos pais como nós mesmos também, enquanto pais, fizemos o melhor que podíamos com aquilo que tínhamos. Mas o fato é que essas emoções estão ligadas à forma como a criança percebe essas emoções do que a forma como o que de fato aconteceu com elas, né? Com a criança em si. Então, o que acaba acontecendo é que todos nós vivenciamos essas emoções, essas sensações, só que em intensidades diferentes. Cada um de nós viveu cada uma dessas emoções em intensidades diferentes. Mesmo em famílias que têm 2, 3, 4, 5 filhos, criados pelos mesmos pais, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, muitas vezes são pessoas completamente diferentes. Talvez vocês possam se lembrar aí dos irmãos de vocês, né? Quem tem irmãos, quem tem filhos, mais de um filho, também vai ter essa percepção que são pessoas absolutamente distintas. E às vezes a gente até se questiona e diz assim, meu Deus, eu criei meu filho, exatamente igual ao outro, como que eles são tão diferentes? Por que são tão diferentes? E às vezes a gente até se cobra por conta disso, né? Mas entendam que cada pessoa vai ter percebido essas emoções de uma forma diferente. E isso vai ficar registrado aqui no nosso inconsciente até os 6 anos de idade, quando a nossa personalidade estava ali sendo formada, é também um período em que o nosso sistema nervoso, que capta todo o aprendizado da criança nesse período, nessa fase da primeira infância, ele registra também a intensidade com a qual nós vivenciamos essas emoções. As experiências que nós vivenciamos nessa fase, em cada uma delas, e que registraram essas emoções. E ele guarda aqui no nosso inconsciente. E conforme a intensidade de cada uma dessas emoções que foram vivenciadas por nós e foram guardadas aqui no nosso inconsciente, nós vamos para a vida tomando decisões e fazendo escolhas de acordo com a influência destas emoções. Ou seja, nós vamos para a vida, vamos com a intenção de viver a vida, contudo, o medo de reviver essas emoções é quem vai guiando as nossas decisões. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, a nossa mente, ela foi projetada para que nós poupássemos energia de um modo geral. Imaginem se nós tivéssemos que ficar, né, atentos ao detalhe de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Seria mais difícil, né? Pensar em cada detalhe, por exemplo. Vou falar de uma coisa aqui que todo mundo faz com certeza e que nem percebe na hora que faz, que é escovar os dentes. Todo mundo aqui escova os dentes. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem não escova, porque eu sei que todo mundo escova os dentes, né? Mas vocês já perceberam que quando nós vamos escovar os dentes, a gente não fica pensando ali, agora eu vou pegar a escova, vou pegar o gel dental, vou colocar essa quantidade, vou começar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, pela arcada inferior, pela superior, pela parte de fora, pela parte de dentro. A gente não pensa nisso. Vocês já pararam para pensar que quando a gente está escovando os dentes, a gente está fazendo qualquer outra coisa aqui na mente, nós estamos pensando em qualquer outra coisa, menos no processo de escovação dos nossos dentes? Não é verdade? E isso acontece por quê? Porque a nossa mente está programada para nos fazer poupar energia. E isso acontece também em relação às nossas emoções. E são estas emoções que inconscientemente nos levam para a vida fazendo escolhas, tomando decisões. E por que a gente tem aqui esses 5 bonequinhos? Porque eu achei eles bonitinhos, assim, embora eu ache eles bonitinhos, né? Mas não é por isso. É porque, ao mesmo tempo em que esse sistema nervoso foi registrando essas emoções, ele também marcou o formato do nosso corpo. E talvez, agora, pasmem, tá? Quem nunca ouviu falar sobre isso, mas o fato é que a ciência hoje ela já consegue revelar como nós vivenciamos essas emoções, porque essas emoções ficaram registradas também no formato do nosso corpo. 6 partes do nosso corpo registraram a intensidade com que nós vivemos essas emoções. E é exatamente esses bonequinhos que nós estamos vendo aqui, né? Que seriam, vamos dizer assim, caricaturas de uma pessoa que tivesse vivenciado 100% de cada uma dessas emoções.
Então, tem aquelas pessoas que têm um corpo mais magrinho, que não engorda, né? Que parece que tem osso por todo lado, que a gente toca nela e parece uma estrela do mar, que a gente sai se furando todo, né? Essas pessoas são pessoas que viveram essa sensação de rejeição com maior intensidade. Elas são pessoas que são mais caladas, que não gostam muito de contato, de toque, elas gostam de ficar em ambientes reservados. São pessoas que não têm muita facilidade de interagir com o mundo aqui fora. É como se elas vivessem num mundo paralelo. Sabe aquela pessoa que vocês olham e dizem assim, meu Deus, fulano parece que está no mundo da lua, que vive no mundo da lua. Ela vivenciou essa sensação com mais intensidade. Já quem vivenciou a sensação de abandono vai ter um corpo mais arredondado e não é gordinho, tá, gente? Nem comecem a se cutucar aí pensando assim, fulano que é mais gordinho. Não é. São partes mais arredondadas do corpo, tá certo? E vivenciou essa sensação de abandono. Já a sensação de manipulação dá um aspecto mais triangular para o corpo, né? Então, esse aspecto, o Henrique está achando engraçado aqui, né? Esse aspecto triangular do corpo, ele indica a pessoa que vivenciou essa sensação de manipulação de forma mais intensa. Já aquelas pessoas mais quadradas, né? Que andam assim, de forma mais quadrada, tem um corpo com um formato mais quadrado, parecendo um tratorzinho, assim, ela viveu a sensação de humilhação. E pessoas que têm um corpo mais harmônico, mais curvilíneo, assim, viveu essa sensação de traição com maior intensidade. Só que, na realidade, ninguém é 100% uma dessas sensações. Todos nós somos uma mistura delas, com intensidades diferentes. E é por isso que nós agimos de forma diferente. Por isso que algumas pessoas são mais racionais, outras são mais emotivas, algumas, né, com tudo choram, outras já são mais céticas, são mais frias, né? Algumas pessoas são mais ácidas, outras são mais meigas, mais afetuosas. Então, tudo isso são comportamentos que são adquiridos a partir desse padrão de funcionamento das emoções. E por que isso aqui é importante? Porque quando eu entendo como eu funciono, eu posso me respeitar na minha forma de ser. Sabe? Imaginem, vamos olhar para o mundo animal agora, né? Vocês todos, com certeza, conhecem uma ave. E uma ave, ela tem asas e a principal habilidade dela é voar, né? Mas é possível a ave andar? Ela tem patas, né? São patas, pés, né? Enfim, ela tem os pezinhos lá, as aves. E elas também conseguem caminhar. Mas essa é a maior habilidade delas? Não. A maior habilidade delas é voar. Mas se você chegar para uma ave e disser para ela que ela precisa caminhar na terra com os dois pezinhos, ela vai viver no chão, né? E dessa forma ela até pode existir, mas ela não vai ser a melhor versão dela. A melhor versão dela é no céu voando. Mas o que vai acontecer se ela fizer isso? Ela vai se adaptar, ela vai se ajustar àquilo que disseram que ela precisava ser. E nós aqui entendemos que todo mundo precisa se conhecer. Todo mundo precisa entender o seu jeito de funcionar, primeiro, para depois entender o jeito como o outro funciona. Por que algumas pessoas, quando chegam no ambiente, parece que elas sozinhas fazem barulho por 10 pessoas, já outras entram e se ela não der um oi, você nem percebe que ela entrou, de tão silenciosa que ela é. Isso tudo tem a ver com essas emoções. E nós precisamos entender isso, para a gente poder respeitar, olhar para as situações que nós estamos vivendo, entender como nós estamos lidando com tudo isso. Né? Eu mesma aqui na minha vida, na minha família, por muitas vezes eu não entendia, não conseguia me relacionar com os meus filhos porque eu não entendia o jeito deles de funcionarem. Muitas vezes eu exigia determinados padrões de comportamento por achar que eles deveriam ser de uma forma que eles não conseguiam ser. E isso causava muito problema aqui na nossa casa, muitas vezes na própria relação conjugal, né? Ou que eu acabava projetando as minhas necessidades emocionais na minha relação com meu marido, na minha relação com os meus filhos, e quando, na verdade, eram necessidades minhas e não deles. Tudo isso antes de eu me conhecer. Então, quando eu me conheço, eu consigo cuidar das minhas emoções, atender às minhas necessidades emocionais, me respeitar, me priorizar e cuidar também do ambiente onde eu estou, assumindo a responsabilidade, né? Nós chamamos isso de autorresponsabilidade. E também consigo compreender o outro. Não projeto expectativas no outro.
Então, as atitudes emocionalmente saudáveis, elas começam pela jornada de autoconhecimento. Para que eu possa agir de forma saudável com o outro, eu primeiro preciso agir de forma saudável comigo. Como eu vou agir de forma saudável comigo se eu não me conheço? Não é verdade? Bianca está comentando aqui no chat, né? É incrível como as nossas emoções recebem influência de tudo que vivemos até hoje. Total, Bianca. Totalmente. Então, todas aquelas situações que eu trouxe para vocês, que representam algumas doenças emocionais que nós vivemos, elas foram reflexo na vida dessas pessoas de como elas perceberam essas emoções, de como elas perceberam essas sensações aqui, lá da infância. Mas, Rosa, como assim isso está no nosso corpo? É simples. O nosso sistema nervoso, ele foi modelando o nosso corpo para que nós tivéssemos estrutura física para suportarmos essas emoções que nós vivemos com maior intensidade ao longo da nossa vida. Eu, por exemplo, né, só para vocês terem ideia, as emoções que foram mais intensas para mim na minha infância foram essas emoções de traição, de abandono e de manipulação. O que isso diz sobre mim? Né? Fala que eu estou falando aqui pelos cotovelos por causa disso, tá, gente? Eu estou aqui, né, me expondo para vocês também por causa disso. Eu estou aqui falando. Algumas pessoas jamais conseguiriam estar aqui onde eu estou e, às vezes, a gente quer obrigar essas pessoas a fazerem coisas que elas não vão dar conta de fazer, né? E que, muitas vezes, elas vão se frustrar porque elas não conseguem e elas pensam que o problema está com elas. Na verdade, não está com elas. Está com quem está exigindo delas que elas ajam de uma forma que elas não vão conseguir agir. E isso gera muito peso, isso gera muita culpa, isso gera muita cobrança, isso gera muita frustração, né? Então, imaginem, você vai lidando no dia a dia com as pessoas e vai lidando com os desafios que cada um vai tendo e não consegue nunca atender a essa expectativa. É muito frustrante, não é mesmo? Então, é fundamental que nós entendamos isso. Quais são as partes do nosso corpo que registraram a intensidade dessas emoções na nossa infância, né? Como nós vivenciamos? São 6, tá? Se preparem aí, porque vocês podem ficar chocados quando eu falar para vocês. 6 partes do corpo de vocês registrou a intensidade dessas emoções. A primeira é o formato da cabeça. Ninguém tem a cabeça que tem da genética do pai e da mãe, tá? Formato de cabeça não é genético. O formato da cabeça registra a intensidade que nós vivemos de cada uma dessas emoções. O formato dos nossos olhos também. Ai, meu Deus, Rosa, tô começando a ficar preocupada. Eu achei que eu era parecido com a minha mãe. Sim, você pode parecer com sua mãe, pode parecer com seu pai, mas o que deu esse formato de rosto a você, o que deu esse formato de olhos, o formato da boca, é a terceira parte também, né? Não foi o cruzamento genético do seu pai com a sua mãe. Sim, a genética influencia em muitas coisas, não? A cor do cabelo, o tipo de cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, mas o formato dessas partes do nosso corpo é por interferência da percepção que nós tivemos dessas emoções. Também o formato do nosso tronco, tá? Do tronco aqui, ó, do ombro até a cintura. O formato do quadril também. E, por fim, o formato das pernas. Todas essas partes do nosso corpo revelam como nós vivenciamos essas emoções. E por que isso é importante entender, né? O nosso corpo ele acabou sendo moldado para que nós tivéssemos condições físicas de suportar essas emoções ao longo da nossa vida. Só que nós somos uma mistura dessas emoções. Então, por que é importante entender? Porque a depender da intensidade dessas emoções, isso vai, e dessa misturinha entre elas, né, do quanto que se tem de cada uma delas, isso vai trazer para você um padrão de funcionamento. E é importante entender isso, para que você possa se aceitar, se respeitar, cuidar de você e também respeitar o outro, entender o outro e se relacionar melhor, certo? Então, olhar para essas emoções no mundo de hoje se torna cada vez mais fundamental. Não há como você ser emocionalmente saudável sem antes você entender o seu padrão de funcionamento. Somente quando eu entendi o meu padrão de funcionamento, eu pude, de fato,
voltar a construir aquela liberdade que eu buscava. Lembra dos sonhos? Agora esses sonhos já são realizados. Hoje eu já tenho essa liberdade geográfica, eu já trabalho de qualquer lugar onde eu quero trabalhar, né? Eu estou construindo essa liberdade financeira para que então eu possa viver essa liberdade de tempo, né? De poder trabalhar no dia e na hora que eu quiser. Se esses são os meus sonhos, e quais são os sonhos de vocês que estão engavetados? Como que vocês podem fazer para desenvolver atitudes emocionalmente saudáveis que levem vocês a realizar esses sonhos de vocês e não para que vocês projetem esses sonhos ou até mesmo essas frustrações nas outras pessoas com as quais vocês convivem, né? Então, somente através do autoconhecimento é que isso é possível. E é por isso que hoje eu estou aqui. E para finalizarmos, estamos já finalizando, eu quero trazer para vocês refletirem. Se vocês tivessem que dar uma nota hoje para a saúde emocional de vocês, qual seria essa nota? Não quero que vocês coloquem aqui no chat, não. É só para vocês pensarem. Mas é importante que a gente comece a olhar para isso, né? Como é que está a minha saúde emocional? Será que algum daqueles sintomas que eu trouxe aqui, ele se aplica à vida de vocês? Será que vocês se identificaram com alguma daquelas situações que eu trouxe? E com essas emoções que eu mencionei aqui? Será que alguém pensou assim, puxa vida, tem momentos que eu me sinto abandonada, que eu me sinto só. Tem momentos que eu choro muito. Tem momentos que eu queria um abraço, mas não sei pedir. Tem momentos que eu me sinto extremamente sobrecarregada, que eu me sinto cansada, mas não consigo parar, não consigo descansar, né? Tem momentos que eu estou extremamente estressada, que se eu pudesse, eu realmente nem via ninguém na minha frente. Será que isso acontece com vocês? Tem aquele dia que vocês vão trabalhar, mas que se vocês pudessem, ficavam em casa. Tem aquele dia que vocês gostariam de viajar, mas está faltando dinheiro, não tem o dinheiro para levar vocês para ir. Então, está na hora de olhar para a saúde emocional. Está na hora de realmente reavaliar as decisões e as atitudes. Só que isso não tem um padrão. Depende de como cada um foi configurado, de como cada um foi formatado, né? Então, o que é necessário? Que todo mundo realmente se olhe, se conheça, se entenda, para que consiga realmente se assumir, né? Assumir a sua própria responsabilidade, o seu próprio cuidado, a sua própria atitude, que é saudável para você. Aquilo que é saudável para o outro não necessariamente é saudável para você. E é por isso que nós dizemos que você é quem você precisa ser. Você precisa se conhecer para que você, de fato, possa ser quem você precisa ser. Certo? Então, finalizando, eu quero abrir para as perguntas, né? Quero agora que vocês tragam as perguntas, o que vocês quiserem perguntar. Alguém quer fazer pergunta, quer trazer pergunta para a gente aqui? Gostaria de ouvir vocês com câmera aberta ou fechada, com microfone aberto ou fechado no chat, como for melhor para vocês. É o momento agora de eu responder as perguntas. Fala, Maura. Oi, Maura, você levantou a mãozinha? Tem que abrir o microfone, não sei se você está falando. Ah, foi sem querer. Tá bom, tudo bem. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tiver perguntas, a gente vai passar para o próximo, tá? Mas, se não tiver perguntas aqui, eu quero saber se tem alguém corajoso ou corajosa, né, aqui na sala, que queira vir aqui, abrir a câmera, porque eu quero fazer uma mini apresentação para vocês de como é possível entender e identificar o jeito de vocês funcionarem olhando para o formato do corpo de vocês. O Hélio falou assim aqui no chat, ó, de todos os sintomas, o mais evidente é a procrastinação. Algum exercício para isso? Sim. O exercício para a procrastinação, Hélio, é você primeiro tentar entender o que você está procrastinando. Ótima pergunta, Hélio. Gratidão aí pela pergunta. Mas vamos lá, o que você precisa olhar primeiro? O que eu estou procrastinando?
Porque cada pessoa vai procrastinar por um motivo. Não tem um padrão assim, todo mundo procrastina porque não gosta ou porque está tentando evitar de sentir uma dessas emoções. Porque aquilo que você está fazendo, de alguma forma, te faz sentir uma dessas emoções que, com certeza, vai ter uma fazer é o que está no um pouco mais intensidade aí o teu padrão de funcionamento, certo? Então, dependendo do que você procrastina, você vai precisar olhar para isso e pensar, por que eu estou procrastinando isso? O que eu sinto quando eu me coloco nessa situação? Isso vai remeter para alguma dessas emoções. E a primeira coisa que você precisa ter clareza. A segunda depois disso, ver se não é algo que você possa delegar para outra pessoa que possa fazer melhor do que você aquilo, tá? E, por fim, depois disso, se você tiver que fazer realmente, você vai precisar verificar quais recursos você tem internos para que você possa utilizar esses recursos para fazer aquilo que você precisa fazer e não procrastinar. Então, a primeira coisa é ter clareza. Talvez, vamos dizer assim, né? Se você disser uma situação que você procrastina e abrir o microfone para mim, a câmera, eu vou conseguir te dizer melhor, no seu caso em específico, como lidar com essa procrastinação. Se topar, estamos aí. Porque aí eu vou conseguir ver qual é a sensação que você vivenciou com mais intensidade, entendeu? Opa, vamos lá então. Opa, vamos lá. Algumas situações de trabalho mesmo burocráticas, a gente fica empurrando com a barriga. Eu faço depois. Muitas vezes tá do lado aqui a papelada e a gente procura todo tipo de coisa a fazer. A gente levanta, toma um café, aparece todo tipo de compromisso, mas você resiste em pegar, resiste em iniciar, em dar o pontapé inicial. Então, está mais relacionado a atividades burocráticas mesmo. Sim, do trabalho, exatamente do trabalho. Do trabalho, joia. Então, na realidade, Hélio, o que acontece? Olhando para você aqui, eu não estou vendo teu corpo todo, mas estou vendo tua cabeça, né? E a gente vê que você é uma pessoa que, no geral, essa parte burocrática não é para você. Você prefere atividades mais dinâmicas, você é uma pessoa que gosta de estar com desafios, de lidar com gente. Você não prefere papéis, você não gosta dos papéis, né? Você é uma pessoa que tem mais habilidade, mais facilidade com coisas desafiadoras. Você não é muito ligado à rotina, você não gosta de rotina. Então, para você em específico, o que vai acontecer é isso, é que você sempre vai tender a adiar, a deixar de fazer coisas que te colocam em rotina, com planilha, com papel, com documento. E isso não é uma coisa que te dá prazer em fazer, sabe? Então, por esse motivo, você acaba tendendo a procrastinar nessas situações. Faz sentido isso que eu te falei sobre você? Então, pode abre o teu microfone que fechou novamente. Perdão, em outros momentos, quando me foi dado outras atividades no próprio ambiente de trabalho para organizar algumas coisas, realmente a satisfação era outra. Pois é. E esse é um ponto que muitas vezes a gente não se conhece e não sabe por que a gente não quer fazer aquilo, por que a gente não gosta de fazer aquilo. No seu caso, se você tiver alguém que te auxilie no ambiente de trabalho e que goste mais dessas atividades, seria melhor você delegar, né? Ou, se não tiver jeito, se você tiver que fazer, o ideal é você não acumular, não deixar acumular. A tendência é você deixar acumular, inclusive por isso você vai procrastinando até acumular. Só que quanto mais você acumula, mais vai ficando difícil para você fazer. Então, o ideal é não deixar acumular e fazer primeiro isso que você não gosta de fazer, para que depois você vá cuidar das coisas que te dão mais prazer. Porque senão você vai deixar o menor tempo possível para fazer isso que você não gosta e acaba que você nunca vai fazendo. Vai adiando, procrastinando e não faz. É isso que acontece com você? É isso que acontece. E quanto mais volumoso, mais a resistência a iniciar. Perfeito, exatamente. É somente por isso. Mas muda esse padrão e depois você me conta realmente se funcionou, né? Se deu certo.
Gratidão pela pergunta, viu? Foi muito bom. O Ramones falou assim: acredito ser muito difícil hoje em dia buscarmos o autoconhecimento, pois sofremos muitas influências do mundo que ditam de forma capitalista o que devemos ser. Somos, na verdade, marionetes dos conceitos do sentido do ter. Perfeito, Ramones. É por isso que a gente tem trazido, né, essa questão aí de você buscar, de todos nós buscarmos esse autoconhecimento. A gente não precisa seguir esses padrões. A ideia é exatamente essa, que a gente comece a questionar esses padrões e, principalmente, que comece a se respeitar nesse jeito de ser, né? Quando nós começarmos a fazer esse exercício do autorrespeito, da autorresponsabilidade, vai ficar mais fácil nos relacionarmos conosco e também com o outro, né? Porque quando a gente não se entende, quando a gente não lida bem com as nossas questões, naturalmente, todo esse desgaste que nós sofremos, que nós vivenciamos, nós vamos transferir para as outras pessoas, tá certo? Então, bacana aqui esse compartilhamento do Ramones. Quem mais quer fazer pergunta? Temos mais perguntas? Eu tenho um presente para vocês aqui, hein? Não saiam da sala, porque eu tenho um presente para vocês hoje à noite. Ainda já estamos terminando. Mais alguma pergunta? Não? Sim? Não? Então, o pessoal está tímido, né? Pelo visto, não vamos ter perguntas, mas o Hélio fez uma pergunta muito legal aí, eu acho que, de alguma forma, enriqueceu esse nosso trabalho hoje à noite. E, gente, nós estamos chegando, então, ao final desse nosso encontro e eu quero trazer para vocês aqui um presente, né? Que presente é esse? Eu vou presentear todos vocês aqui, hoje à noite, com uma avaliação de saúde emocional comigo e também uma mini análise como essa, onde vocês vão ter um ambiente mais reservado, exclusivo, comigo apenas, e que vocês vão poder, de repente, trazer alguma questão mais específica para que a gente possa conversar e olhar aqui. Essa mini análise que eu fiz com o Hélio, onde eu pude falar um pouco sobre o perfil, sem nunca termos conversado, sem que eu nunca tivesse visto o Hélio antes, né? Eu vou poder fazer com vocês, dizer quais foram as emoções que vocês vivenciaram, tá? Hélio, eu não falei suas emoções aqui, mas se você quiser vir para avaliação e também para esse momento da sessão comigo, eu vou poder trazer com mais detalhes as emoções que vocês viveram. O pessoal gostou do presente aqui no chat. Olha só, a Benilde está compartilhando o link aqui para vocês. Podem clicar nesse link agora e já preencher o formulário para vocês virem para essa avaliação. É um presente meu aí para vocês. Vou ter o maior prazer em conversar individualmente com vocês e ajudar vocês a entenderem essas questões. Então, o Paulo e a Benilde estão colocando aí no chat o link. Podem clicar e já preencher o formulário. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial e que eu vou poder ajudar vocês a olhar melhor para essa questão da saúde emocional e também a lidar com alguma situação que está incomodando vocês aí, né? Que está, de repente, causando esse desconforto, algum desconforto aí para vocês. Tá joia? Então, é um presente meu aqui e também vou deixar para vocês os meus contatos. No WhatsApp eu já falei com a maioria, mas tem pessoas que acessaram, não chegaram a fazer inscrição e acessaram direto o link da palestra, que estão aqui. Por favor, né, podem colocar o nome de vocês aqui no formulário, que eu vou entrar em contato pessoalmente com todos vocês para agendar essa avaliação individualmente comigo, tá certo? Então, além disso, eu vou deixar o meu contato aqui para vocês. Tem aqui, além do meu celular, o WhatsApp, tem também as minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube e também tenho o meu Instagram. E nessas redes sociais eu trago também um pouco mais de compartilhamento sobre essas questões para vocês. Então, antes que vocês saiam, pessoal, eu vou... Printem essa tela rapidinho, que eu quero tirar uma foto com vocês. Não saiam da sala, quero tirar uma foto aqui de vocês. Nossa, né? Quem quiser abrir a câmera, pode abrir. Quem não quiser, pode ficar com a câmera fechada. Não tem problema. Eu quero... Agora, já printaram a tela? Dani está falando aqui, ótima palestra, muito bom. Que legal, fico feliz, gente. Muito feliz mesmo de ter podido compartilhar esse momento com vocês. Então, quem quiser abrir a câmera, pode abrir. Quem não quiser, não tem problema. O link está no chat, já vou tirar foto, hein? Podem passar perfume, ajeitar o cabelo, a maquiagem. Vamos lá, então. Todo mundo pronto para a foto? 1, 2, 3. Espera aí. Lá vamos nós. O Heraldo falou que gostou da palestra. Que bom, fico muito feliz. Espera aí um pouquinho. Segura o chat aí, meu povo, para eu tirar a foto. Lá vai, hein?
Muito bom, tirei a foto, gratidão. Gente, eu vou mandar depois essa palestra gravada para quem quiser rever, quem quiser assistir novamente, mostrar para o marido, mostrar para os filhos em casa. Vai ficar aqui gravadinha para vocês poderem assistir mais uma vez. E eu quero agradecer de coração todos vocês que estão aqui na sala. Estou muito feliz mesmo de ter cada um de vocês. E também, né, quem ficou até agora, quem chegou depois, vai poder assistir, quem pegou pela metade. Enfim, clica no link e se inscreve agora para ganhar a avaliação de saúde emocional e minha análise. O link está aí na sala. No mais, agradeço a todos. Um beijo no coração, uma ótima noite, uma feliz Páscoa para vocês. E que a Páscoa seja aí, né, a oportunidade de renascer novamente. Todos os dias é possível nós renascermos. Um beijo, pessoal. Vão com Deus. Um bom descanso, um bom feriado para todos. Gratidão, gratidão a todos. Obrigada, professora Rosa. Obrigada, Thelma. Beijo no Adorei. coração. Tá, Show, gostei venha para avaliação comigo. Tá bom, então. Obrigada Vou te mesmo. esperar, hein? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Eliane. Obrigada mesmo pelo feedback. Obrigada, gente. Um beijo. Vão com Deus. Já vou parar a gravação aqui.